O Internacional volta do Maracanã com 1 ponto na bagagem e o 1-1 conquistado diante do time de Filipe Luís credencia o grupo de Roger Machado para algo mais no Campeonato Brasileiro. Agora é a Libertadores e o Bahia que o Colorado tem como foco principal. Enquanto isso, Filipe Luís destaca os jogadores europeus do grupo Colorado e o quão difícil foi a partida no Maracanã. Roger Machado, por sua vez, repercute a seleção brasileira, sua possibilidade e principalmente os seus companheiros brasileiros que estão vendo a tomada de estrangeiros no país. Mas Rafael Sobis fala sobre Vitão e destaca que o zagueiro é o melhor em atividade na posição há muito tempo. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros e, por que não, lá no estádio do Maracanã, Rio de Janeiro, onde o Internacional estreou diante do Flamengo com um empate em 1-1. Sai na frente no placar com um gol de Bruno Henrique em uma jogada muito bem trabalhada pelo grupo de Roger Machado, mas acaba tomando um gol num lance fortuito envolvendo uma bola parada. A gente vai conversar sobre várias coisas, então tu faz o seguinte, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, faltam ali pouco mais de 70 inscritos para a gente bater 63 mil. Nossa meta desse ano, 70 mil, né? Lá em dezembro, 31. E se a gente continuar nessa pegada dessa parceria bacana, a gente vai com certeza bater a nossa meta, beleza? KTO.bet.br é a minha casa de apostas aqui do Brasil e ela pode ser a tua também. Aproveita o link que está no comentário fixado ou então na descrição do vídeo e vem fazer parte da nossa galera lá em KTO. Ontem a vitória do Inter estava pagando 4,9 lá no Maracanã. Cheguei a botar uns pilinha por muito pouco, não fiz o cash out, né, quando deu 1-0, mas achei que o Inter ganharia o jogo, acabei não me dando bem. Mas, como KTO, cada jogo é único, né, velho? Aproveita agora os jogos da rodada neste domingo, que ainda tem muita coisa. A rodada do Campeonato Brasileiro só acaba na segunda-feira, então tem muitas possibilidades para tu pegar, te divertir, mas lembrando sempre que é um ambiente para maiores de 18 anos e brinca com responsabilidade e moderação. Bom, se a gente for olhar o jogo como um todo, né, um jogo de xadrez. A gente viu um jogo de xadrez dentro de 4 linhas e um gramado, tá? Porque o técnico Roger Machado e o Filipe Luís mudaram o jogo em diversos momentos. A sua estratégia, a sua de Roger Machado, mas a estratégia também do Filipe Luís, às vezes mudando peças de lugar sem precisar fazer alterações. O Roger começa com o Borré, justamente para marcar a saída de bola do time do Filipe Luís, depois acaba botando o Carboneiro para velocidade, mais o Ener Valencia para segurar a bola lá na frente e tocar rápido. O Inter foi muito bem ao longo de toda a partida. E acho que a partir dos movimentos, a partir da triangulação, da manutenção da bola, da tomada dos espaços, mostrou ao Brasil que é sim postulante a algo maior neste campeonato brasileiro e quem sabe até na temporada, porque tem Copa do Brasil, tem Libertadores e outra, né? Se a gente for olhar a maturidade do time do Inter, é uma maturidade bem interessante para um mata-mata, né? O Inter controlando bola, o Inter por vezes dando também a bola para o adversário e sem esquecer que a gente estava dentro do Maracanã com 50 mil pessoas basicamente, sem contar também que o Flamengo é o melhor time do Brasil, é o melhor grupo do Brasil. A gente vai pegar no segundo tempo, entra Cebolinha e companhia limitada, o Filipe Luís vem total para frente e o Inter ainda assim consegue segurar o ímpeto do time carioca. Aliás, se a gente for olhar o que Filipe Luís fala depois na coletiva, ele faz uma ode aos jogadores colorados, como Valencia, Borré, os outros atletas, Alan Patrick, e destaca, né, inclusive, o quanto o Inter é um time europeu. Dá uma olhada. Esse jogo de hoje aqui é alto nível. Alto nível. Então,
por mais que a gente queira preparar muitas vezes, né, um adversário, quando vem jogadores como Alan Patrick, Wesley, Valência, Borré, o nível é nível Europa. Esses jogadores são muito grandes, muito bons, e é difícil de jogar o campeonato. Então agora queríamos muito ter vencido esse jogo em casa, não conseguimos, porém são 38 rodadas, é um campeonato longo, e vence o melhor e o mais regular. Então é importante que sejamos sinceros com o que foi feito, nós dentro do nosso vestiário, sejamos sinceros com o que foi feito no jogo. Se tivesse ganhado o jogo, jogado mal, teríamos que ser sinceros com a gente mesmo, porque temos que sempre estar evoluindo, melhorando para poder tentar ir em busca desse campeonato. Eu concordo perfeitamente com o Felipe Luiz, né? Que os jogos dos estaduais, às vezes, eles escancaram coisas que, é o melhor time do Brasil, mas daí tu vê na hora da pomada, a coisa muda de figura, né? Foi um grande teste para o Internacional, o Inter que atinge 13 jogos de invencibilidade na temporada. O Inter é o único time do Brasil, da Série A, que ainda não perdeu. E isso diz muito. Isso diz muito. O Inter tomou só um gol dos 7 que levou na temporada com bola parada. Com bola rolando, perdão. O resto é tudo oriundo de bola parada. Ou seja, é difícil penetrar na defesa colorada. É difícil invadir a área e bater os nossos goleiros. O Rocher faz um baita primeiro tempo, inclusive tirando gols que estavam cara a cara com o goleiro do Flamengo. Os jogadores do Flamengo cara a cara com o Rocher. Depois o Antony também. Uma bola que bate na trave, inclusive, do Flamengo, não é um chute errado do jogador do Flamengo, não. O Antony raspa com a pontinha dos dedos na bola e aí sim a bola acaba batendo na trave. Ou seja, a gente vai vendo que a gente tem grupo, que a gente tem possibilidades em cima desse campeonato tão longo que a gente bateu agora, a primeira das 19 partidas nos próximos 60 dias. O Rocher deve ficar de fora agora do jogo contra o Bahia. A tendência é que ele tenha um trauma num dos dedos da mão. E claro, vai ser feito um exame agora em Porto Alegre. Hoje, domingo, o Inter está de folga. E aí volta na segunda-feira com o diagnóstico já certinho, tudo organizado. Mas a tendência é que o Antony jogue na estreia da Copa Libertadores. O Roger falou sobre os treinadores estrangeiros e o que ele quer para a seleção brasileira, aproveitando inclusive para falar sobre o seu momento como possibilidade na seleção brasileira. Sabe que vem fazendo um bom trabalho, sabe que vem fazendo, montando times que acabam ganhando destaque no cenário nacional, mas falou sobre a vinda de estrangeiros, né? E agora até mesmo a especulação de que Jorge Jesus pode ser o técnico da Amarelinha. Dá uma olhada aí. Quem fala é o ambiente externo, né? Em 2014, quando deu 7-1 que a gente perdeu a Copa do Mundo em casa, eu estava acomodado na minha função de auxiliar e quando a gente perdeu, o que o ambiente externo disse que os treinadores brasileiros não serviam, os mais velhos, que tinham que renovar. Né? E eu entendi aquele momento, né, e saí para me lançar como treinador, porque eu tinha 38 anos. Né? Muitos fizeram o mesmo caminho, alguns permaneceram, né? Talvez na velocidade que o ambiente externo gostasse que nós evoluíssemos, dessemos resultado, né? Passaram a desejar o estrangeiro. Né? Então não vem do nada. Né? Não é o externo, não foi nós, treinadores brasileiros, que pedimos os estrangeiros. Eu gostaria muito de ver um treinador brasileiro treinando a seleção brasileira, mas eu não sou contra. Até porque, como treinadores brasileiros, nós também já tivemos em outros países, né? Inclusive em seleções, né? Claro que um país que é pentacampeão do mundo tem excelentes treinadores que podem ocupar esse lugar. Né? Mas o ambiente externo acaba pautando as discussões. Né? Um dia foi a direção mais antiga que não servia, entrou os mais novos. Os mais novos não serviam, vêm os estrangeiros. Né? Me parece que em alguns momentos a gente não está muito satisfeito com o que está, assim como o jogador que está jogando. O bom é sempre o que não está. Né? Então faz parte. Né? Como treinador, eu sempre pauto para o fortalecimento da minha categoria.
Eu concordo plenamente com o Roger, né? Que a seleção brasileira ela tem que ter um treinador do Brasil. E aí a gente pode botar o Tite, a gente pode botar o Roger. Eu abomino a ideia do Renato na seleção. Acho que não tem nenhuma possibilidade de a seleção se dar bem com o Renato ali. E outros treinadores, talvez brasileiros, não sei se a gente tem o Cuca, talvez, mas acho que hoje só o Tite e depois o Roger como boas possibilidades para ser o treinador. Mas, vale destacar, né? Não há informação de que o Roger pode ser, sim, o treinador da seleção brasileira. Aliás, ele mesmo, né? Ficou brincando na coletiva depois sobre a informação de que renovaram o contrato dele. Ele não negou, claro que ele não vai também falar abertamente, porque o Inter tem que fazer todo uma questão de divulgação e aproveitar a hype também, né, em cima da renovação do seu treinador, mas o Roger está até 2026 com o Internacional. Por último, o Rafael Sobis, né, que agora na manhã desse domingo tuitou que o Internacional tem o melhor jogador em atividade no Brasil na posição defensiva e há muito tempo. Né? Tá aqui, tu tá vendo o tweet do Sobis, inclusive, fazendo uma valorização ao Vitão. E eu não tenho dúvida que a gente concorda, né? Eu digo a gente, eu e vocês aí que estão assistindo, com o nosso bicampeão da Libertadores. A gente tem que destacar também que houve um pênalti, né? Houve uma bola, o cara tá recolhendo o braço, ok, mas sabe o que é semelhante à bola do Flamengo? Ao pênalti marcado contra o Internacional no Clássico Grenal, em que o braço também está semicolado no corpo e pega no cotovelo do Wanderson e acaba dando o gol para o Internacional, marcado pelo Bright White, naquele gol de pênalti. Então, o grande negócio é sempre a falta de critério. Se o critério vale para um, vale para outros em todos os jogos, mas não existe uma linearidade nesse sentido. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Não te esquece, deixa aquele like que ajuda pra caramba o trabalho, sem contar o compartilhamento e a inscrição no canal, porque sempre tem muito para tratar do nosso Inter por aqui. Um forte abraço. Tchau.